Para as nossas reflexões da noite, eu trouxe aqui no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amar seu próximo como a ti mesmo, o item 5, intitulado Dai a César o que é de César. E diz o seguinte: Então, os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si o surpreender em suas palavras. Enviaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos. Diz-lhe, Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus na verdade, sem considerar a quem quer que seja. Por que não considerais a pessoa nos homens? Dize-nos, pois, vossa opinião sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou de não pagar? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes, hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo ele lhes apresentado uma moeda, Jesus lhes disse, de quem esta imagem há esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar desta maneira, admiraram sua resposta e deixaram-no retirarem-se. Essa passagem é descrita no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, e São Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Então, aqui, Jesus ele foi provocado, né? E essa questão era motivada por essa circunstância de que os judeus eles tinham horror a um tributo que era cobrado pelos romanos. E dela fizeram uma questão religiosa. Então, eles pegaram uma questão que era política e transformaram política, econômica, e transformaram numa questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto, o pagamento do tributo, pois era para eles uma questão irritante e atual, sem a qual pergunta feita a Jesus, é-nos permitido pagar ou não pagar o tributo a César, não teria nenhum sentido. Ou seja, era uma simples pergunta. Mas, dadas as circunstâncias que se encontrava, era uma pergunta maliciosa. Porque, por um lado, se Jesus dissesse que não, ele estaria indo contra o Império Romano. E se ele dissesse que sim, ele estaria contrariando o povo judeu. Então, a gente percebe que muitas vezes as questões quando a gente mistura questões religiosas com questões políticas, com questões financeiras, Jesus nos chama para que tomemos cuidado. Essa pergunta era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus conhecia a malícia, era um ser muito superior a todos que estavam encarnados naquela época e a nós também. E aí ele evita dizendo, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E essa forma de se interpretar, ela não é restrita. Segundo Kardec, como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual, e deduzindo de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz para agir com os outros como quereiamos que os outros agissem conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral levado a outrem, toda violação de seus interesses,
prescreve a respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Se estende ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim para como os indivíduos. Então, por vezes, nós, de certa forma, nos desequilibramos nessa situação. E como Kardec disse, essa interpretação, como a maioria dos ensinamentos de Jesus, ela não deve ser restrita, mas nós devemos pegar aquele exemplo, estudar as circunstâncias que aconteceram e trazer para o nosso dia a dia. Nós vivemos num momento muito delicado, né? Nós vivemos num momento de extremismos, né? De polaridade. Então, nós espíritas devemos ter muito cuidado com essas contentas, levando em consideração que esse ensinamento de Jesus, devemos separar uma coisa da outra. Aquelas questões que são materiais, que são humanas, né? Humanas no sentido da humanidade encarnada, das circunstâncias das nossas vidas, da circunstância financeira, da circunstância política, da circunstância social, nós devemos dissociar, ou ao menos não colocar os ensinamentos, a religião, o conceito de Deus, de maneira extremista. E para complementar esse estudo, eu trouxe também um texto de Caibar Schutzel, do livro Ceareiros de Volta, psicografia de Valdo Vieira, intitulada Cristo e César. A doutrina dos espíritos veio ensinar um novo caminho para que a vida terrestre ofereça mais ampla criação de valores espirituais para a vida maior. Se antes, desconhecendo-a, os homens conseguiam avançar razoavelmente, lidando afanosos em todo o período da existência, em prol da evolução de si mesmos, através dos esforços físicos contínuos em determinado setor dos interesses de César, hoje, conscientes dos princípios espíritas, é possível produzirem muito mais para as vossas almas e para a humanidade, através do esforço contínuo em determinado setor dos interesses do Cristo, sem detrimento dos deveres comuns. Então, o autor aqui, ele vai considerar esse César, né, dar César o que é de César, circunstâncias, atividades do nosso dia a dia. Se antes de nós conhecermos a doutrina espírita, a humanidade ela avançava, claro que com maior dificuldade, na sua evolução intelectual, na sua evolução social e até na sua evolução moral, com o advento da doutrina espírita, conhecendo os ensinamentos de Jesus, conhecendo as leis de afinidade, as leis de evolução, a existência, né, do mundo incorpóreo, ela veio nos trazer instrumentos para que a gente avance muito mais, porque aí nós passamos a conhecer o que é do Cristo, o que é de Deus e o que é de César. A renascença moral dentro da própria alma é o movimento mais importante para a criatura. Então, o nosso renascimento moral, o nosso desenvolvimento moral é o mais importante para qualquer ser humano, encarnado ou desencarnado. Sem fantasias ou superstições tendentes ao fanatismo cego. Não mais vale para o espírita deixar-se absorver inteiramente por um emprego humano, por uma profissão digna, por uma posição social ou por uma liderança de vantagens terra a terra, conquanto respeitáveis. Então, nós, espíritas, que conhecemos a necessidade, sabemos que o movimento mais importante nosso é esse renascimento moral, é o nosso desenvolvimento moral, nós
conhecemos e que nós sabemos os instrumentos, sabemos que não devemos nos deixar absorver pelos Césares que vão se mostrando no nosso dia a dia. Seja ele um emprego, seja ele uma profissão, uma posição social, uma liderança, vantagens, situações que nós passamos no nosso dia a dia. O mais importante não é o César, não é essas circunstâncias, não é essas atividades, mas é, antes de mais nada, o nosso desenvolvimento moral. Acima de qualquer circunstâncias transitórias entre os homens, prevalece para ele a inadiável necessidade de melhorar-se intimamente, atento à vida real que o espera no futuro. Nós temos sempre que ter em mente qual é a nossa vida real. É essa aqui encarnada? Não, nós sabemos que estamos temporariamente nesse corpo, por um período relativamente curto, né? Se nós levarmos em consideração a imortalidade da alma. Então, esse período que a gente está aqui aprendendo, nos aprimorando, é um período passageiro, é uma etapa da nossa vida, que a nossa verdadeira essência, o que é? É espiritual. O espírita não menosprezará a execução de suas obrigações na sociedade, perante o reduto doméstico e à frente das lides profissionais. Ou seja, a gente também não pode deixar de lado. Que aceitará naturalmente como graves pontos de honra, tanto quanto não esbanjará talentos e responsabilidades que lhes foram situados nas mãos. Mesmo porque essas lides profissionais, esses relacionamentos com a família, esses relacionamentos sociais a qual nós estamos inseridos, eles foram feitos justamente para esse renascimento moral. Então, nós não devemos deixar de lado. Ao contrário, nós fizemos um compromisso de vir aqui e fazer o nosso melhor. Entretanto, não se desgastará consumindo saúde, inteligência, tempo, oportunidades e recursos outros exclusivamente nisso. Então, entretanto, por mais que a gente tenha essas nossas atividades, a gente não pode se deixar consumir por elas. E é muito interessante porque o Espírito aqui ele nos diz, inclusive, em relação à família. Temos que ter um tempo para a nossa família, sim. Nós temos nossos compromissos. Temos os compromissos do nosso trabalho, temos os nossos compromissos sociais, mas a gente não deve se deixar consumir por isso e esquecer desse nosso renascimento moral, dessa nossa evolução moral, de tratarmos a nossa própria evolução. Porque, por mais que nós apoiemos os nossos amores, né, os nossos familiares, a gente sabe que a reforma íntima, o crescimento espiritual, ele é individualizado. Cada um vai responder de acordo com as suas obras. Nós podemos ajudar, nós temos um compromisso que fizemos antes de encarnar, contudo, as nossas atividades que vão levar ao crescimento, ao desenvolvimento moral, elas devem vir como uma das prioridades da nossa vida. Porque nós viemos aqui justamente para isso, para evoluir. Alcançará a visão para o mais alto. Nós devemos olhar, quando a gente fala o mais alto, é olhar o além, é olhar o porvir, é olhar a nossa verdadeira essência, que é o mundo espiritual. Buscará elevados objetivos mais além, demandará com todas as suas forças a edificação da fraternidade legítima onde estiver. Relembremos que Jesus nos recomendou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, sem qualquer indicação de que devamos dar a César mais do que o lícito e necessário. Muitas vezes a gente
guarda a maior parte do tempo da nossa vida as coisas terrenas ao César. A gente dá a César muito mais do que nós damos a Deus. O tempo que nós reservamos a César, muitas vezes é muito maior ao que nós reservamos a Deus. E é por isso que ele diz, doemos a César, não devemos doar a César mais do que o lícito e necessário. Então a questão é o quê? O equilíbrio. É nós sabermos separar o nosso tempo. O tempo para minha família, o tempo para o meu trabalho, o tempo para algum hobby, alguma atividade física que eu exerça, algum curso, para minha qualificação, mas sem esquecer de dar a Deus o que é de Deus. Portanto, espíritas, irmãos, doemos a César personificado nas exigências passageiras do mundo. Então, César o quê? São essas exigências passageiras que nós temos, enquanto encarnados. O respeito e a colaboração digna a que estamos debitados. Então, nós doemos a César personificado nas exigências passageiras do mundo, o respeito e a colaboração digna a que estamos debitados, ou seja, aquilo que nós temos que cumprir, são os nossos compromissos materiais. Mas, sob qualquer roupagem exterior com que nos caracterize, saibamos viver para o Cristo, a fim de que estejamos efetivamente na construção do reino de Deus. Então, durante os nossos afazeres, os afazeres materiais, as nossas obrigações materiais, nós devemos dar o tempo necessário, de modo que a gente não esgote todas as nossas energias, todo o nosso tempo, todo o nosso labor, toda a nossa dedicação a apenas isso. E neste livro, o Evangelho por Emmanuel, ele vai fazer alguns comentários sobre o Evangelho segundo São Marcos, também sobre essa passagem. E é muito interessante porque nesse texto de Caibar, ele intitula Cristo e César. E o texto de Emmanuel, ele titula Nós e César. E é uma outra visão, é um outro ponto de vista, o qual nós devemos interpretar, enxergar, César, ou seja, essa passagem a que Jesus se refere. E diz o seguinte: em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César simbolizada no governo estatal. E aqui, gente, quando eu fui inspirada a procurar esse texto, nós não temos a nossa intenção aqui é que cada um faça a sua reflexão. Nós vemos aí a nossa irmã Sueli, de vez em quando tem que servir como moderadora do grupo, muitas vezes as opiniões políticas ficam meio acirradas, outras vezes surgem críticas, às vezes os irmãos começam a debater. Então é muito importante a gente analisar esse texto, porque eu achei extremamente atual. Então, em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Ou seja, para cada pessoa, para cada comunidade, ele vai encontrar um governo, ele vai encontrar um César. De acordo com o quê? Com o seu desenvolvimento moral. E de acordo também com o seu merecimento. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. Ou seja, de qualquer forma,
Se for um governo ruim, desorganizado, a influência, ou seja, o governo, as pessoas que estão lá, elas têm esses compromissos materiais. E a gente vai ver à frente que é muito mais que materiais, são compromissos que eles vão carregar para o além-túmulo. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se de suas obrigações. Então, a gente não deve, por mais que a gente esteja numa sociedade que não seja assim a ideal, aquela que a gente gostaria de estar, ou aquela que a gente acha que a gente merece. Então, assim, por mais que nós estejamos nessa situação, nós não devemos invocar princípios religiosos, né? O nome de Deus, ou mesmo esse idealismo individual, o que eu acho, o que eu penso. Eu não devo invocar isso para deixar de descumprir a lei, para atacar o outro de uma maneira que não seja cristã, né? Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana. Então, muitas vezes a gente reclama, o decreto tal está exigindo tal coisa, é um absurdo. E a gente costuma criticar. Mas é importante aqui que Emmanuel está nos chamando a atenção para os nossos débitos, né, com a providência divina. Porque muitas vezes a gente quer algo que nós ainda não temos condições de receber ou que ainda nós não merecemos. E, portanto, há uma expiação, muitas vezes uma expiação coletiva, com determinada lei, com determinado decreto, com determinada atitude, né, tomada de decisão dos governos. Então, e devemos o quê? Colaboremos com a governança humana. Nós devemos colaborar para que o nosso governo melhore, né, para que os nossos administradores melhorem, oferecendo-lhes o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que a desatenção ou revolta não nos resolve os problemas. Muitas vezes a gente só reclama, deixa de cumprir. Nós temos que ter essa consciência que isso não vai resolver o nosso problema. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Então, é preferível que a gente sofra as consequências agora, mesmo cumprindo a lei, mesmo achando ruim, mesmo não aceitando, do que a gente deixar de cumprir, né, e por algum motivo, alguma razão, via uma consequência, a gente contribuir para o prejuízo de alguém, porque aí a nossa situação, ela vai ser o quê? Vai ser dificultada. Há decretos iníquos, recorda-se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Então, a gente reclama dos decretos, mas o que a gente está fazendo? A gente já colaborou com a administração da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país? Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Então, nós devemos o quê? Nos mantermos equilibrados. Mesmo no momento de pandemia, como a gente está vivendo, né, nós tivemos até um período muito pior, que cada dia era um decreto diferente, era um tipo de medicação, era uma exigência. Nós devemos o quê? Nos mantermos equilibrados. Nós temos que ter, principalmente nós que somos espíritas, que sabemos que o que a gente está passando aqui é só um momento.
né? Que o tempo da nossa encarnação ela é muito breve e que há um porvir e há uma continuidade da nossa existência, nós não devemos o quê? Nos desesperar, não ficar criando situações em que a fomentação da discórdia, que a fomentação de extremismos, de reclamações, porque nós sabemos o quê? Que isso vai voltar para nós. Mas essa colaboração também exige o quê? Que a gente cobre os nossos direitos, enquanto cidadãos, mas sem extremismo, sem aquelas paixões ainda muito humanas, sem essa mistura das coisas de César com as coisas divinas. Se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerbada. Então, se nós queremos viver retamente, em paz, equilibrados, trabalhando para a nossa evolução moral, nós não devemos criticar demasiadamente, incitar as contentas, as discórdias, discussões desnecessárias. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Então, que ajudemos César a nos governar, que ajudemos a todos aqueles a que foi dada autoridade, para que possamos juntos evoluir, né? Porque assim como nós somos filhos de Deus, eles também o são. E que saibamos tratar com equilíbrio os nossos deveres sociais, os nossos deveres profissionais, os nossos deveres familiares, para que tenhamos o tempo que foi disponibilizado para nós para as coisas de Deus. Que esse é o nosso maior compromisso, é com Deus, é conosco. Então, são essas as reflexões que a gente traz para a noite, sempre agradecendo ao Pai por essa oportunidade. Então, vamos fazer a nossa oração de encerramento. Deus nosso Pai, gratidão por este momento, por este estudo. Pedimos a colaboração da espiritualidade amiga, para que tenhamos a sabedoria necessária para distinguir o que é de César, o que é de Deus. Que saibamos aproveitar o tempo que nos foi dado nessa encarnação, para nos equilibrarmos, vencendo os compromissos materiais, os compromissos profissionais, os compromissos da nossa família, mas também cumprindo tudo aquilo que nós viemos buscar, que é a nossa elevação espiritual, para que possamos voltar à casa do Pai muito melhores do que viemos. Obrigada, Jesus, que o Senhor abençoe os nossos governantes, as pessoas que detêm autoridade para organizar a nossa sociedade, que todos sejam tocados pelo amor, pela compaixão, e saibamos todos que somos filhos de Deus. Obrigada a todos os benfeitores, a Deus, a Jesus, que assim seja.